Você já se perguntou: quantas mentiras sobre o pecado você acreditou sem perceber? Mentiras tão bem disfarçadas que parecem até verdades bíblicas, mas que podem estar te conduzindo lentamente para longe da salvação. A palavra nos alerta: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ainda assim, muitos vivem enganados, presos em ilusões que Satanás plantou para anestesiar suas consciências. Hoje, vamos expor 10 mentiras perigosas sobre o pecado, revelando o que a Bíblia realmente diz, e você pode se surpreender ao descobrir que talvez tenha acreditado em algumas delas. Fique comigo até o fim, porque sua vida espiritual pode depender disso. Antes de começarmos, eu quero pedir algo muito importante a você. Se este tema já tocou o seu coração e você deseja permanecer firme na verdade de Cristo, clique agora no botão de curtir e se inscreva no canal. Isso ajuda a espalhar a palavra e fortalece essa comunidade de fé. Cada vez que você se inscreve e compartilha, está semeando a verdade e ajudando outras pessoas a despertarem do engano espiritual. Então não adie, curta, inscreva-se e vamos juntos resistir às mentiras do inimigo. E se este vídeo tocar o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para não ser enganado pelo pecado. Deixe essa declaração de fé registrada. Isso não é apenas um comentário, é um testemunho público diante de Deus e uma espada contra as mentiras do inimigo. A primeira mentira sobre o pecado é: o pecado não é tão sério assim. Essa é uma das maiores armadilhas espirituais da atualidade. O inimigo tem sussurrado aos corações que errar é apenas parte da vida, que não precisamos nos preocupar tanto, afinal, Deus é amor. Mas veja o que a Bíblia declara em Provérbios 14:12. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. O pecado não é uma fraqueza qualquer, ele é rebelião contra o Criador. Foi por causa do pecado que Adão e Eva foram expulsos do Éden, que o mundo conheceu a dor e a morte. O pecado corrompe, separa e destrói. Ignorar sua gravidade é como brincar com fogo ao lado de um barril de pólvora. Cedo ou tarde, a explosão será inevitável. A segunda mentira é ainda mais perigosa. Se ninguém souber do meu pecado, não há problema. Essa mentira tem aprisionado milhares de cristãos em pecados secretos, escondidos de familiares, amigos e até da igreja. Mas a palavra nos adverte em Números 32:23. Estais certos de que o vosso pecado vos achará. Nada fica oculto diante de Deus. Jesus mesmo disse em Lucas 12:2-3: Nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz. A ilusão de que podemos esconder o pecado é como pintar uma parede rachada. Por fora pode parecer bonita, mas por dentro a estrutura já está condenada. O pecado secreto, quando alimentado, cresce em silêncio até que um dia vem à tona, trazendo vergonha, destruição e até a ruína da fé. Você percebe a gravidade dessas duas mentiras? O inimigo tenta minimizar o pecado e, ao mesmo tempo, empurrá-lo para a escuridão do segredo. Mas a Bíblia é clara. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nunca se esqueça, o pecado é mortal, e escondê-lo não o torna menos perigoso, apenas mais destrutivo. A terceira mentira que muitos acreditam é: o pecado pode trazer felicidade. Essa é uma das maiores ilusões criadas por Satanás. O pecado oferece prazer imediato, uma falsa sensação de satisfação, mas sempre cobra um preço terrível. Hebreus 11:25 fala sobre Moisés, que preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Perceba, prazeres transitórios. O pecado até pode dar um gosto momentâneo, mas esse gosto se transforma em amargura, culpa e vazio. Quantas pessoas entregaram sua vida a vícios, relacionamentos ilícitos ou práticas ocultas, acreditando que isso lhes traria alegria, mas acabaram escravas, sem paz e sem esperança? O pecado nunca entrega aquilo que promete. Ele é um veneno servido em um cálice dourado. Parece belo à primeira vista, mas destrói por dentro. A quarta mentira é igualmente mortal. Eu posso controlar o pecado. Quantos já pensaram: eu sei até onde posso ir, eu não vou me perder? Mas Jesus advertiu em João 8,34: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado nunca se deixa controlar. Ele escraviza. É como uma corrente que começa fina e leve, mas se torna grossa e pesada, prendendo a alma.
Um pequeno deslize pode abrir a porta para um cativeiro espiritual. Davi acreditou que poderia ocultar e controlar seu pecado com Batseba, mas isso trouxe tragédia para sua família e dor para toda a nação. O pecado é traiçoeiro, ele cresce, se multiplica e toma o controle da vida. Paulo alertou em Gálatas 6,7: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia pecado acreditando estar no comando, em breve colherá destruição. Querido ouvinte, não acredite nessas mentiras. O pecado não traz felicidade verdadeira, e uma vez que você abre espaço para ele, não é você quem manda, mas ele. O único caminho de vitória é a cruz de Cristo. É confessar, abandonar e se refugiar no sangue do Cordeiro. Só Jesus liberta, só ele pode quebrar as correntes. A quinta e a sexta mentira sobre o pecado. A quinta mentira é: todos pecam, então não é tão grave. Essa frase soa até lógica para muitos, mas é uma distorção perigosa. É verdade que Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porém, isso não significa que o pecado se tornou aceitável ou normal. Essa mentira transforma o pecado em algo banal, como se fosse apenas parte da vida cotidiana. Muitos pensam: se todo mundo faz, eu também posso. Mas Jesus disse em Mateus 7:13-14: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. O fato de muitos pecarem não torna o pecado menos mortal, pelo contrário, mostra quantos estão caminhando cegamente para a destruição. O erro dos outros nunca pode servir de justificativa para a nossa desobediência. A sexta mentira é uma das mais sedutoras. O pecado pequeno não tem problema. Quantos acreditam que só os pecados grandes, como assassinato, adultério ou roubo, são perigosos? Mas Tiago 2,10 diz: Pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Isso significa que não existe pecadinho diante de Deus. Uma mentira aparentemente inocente, um pensamento impuro, um ato de inveja ou murmuração, tudo isso fere a santidade do Senhor. Jesus disse em Mateus 12:36: Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. O pecado, por menor que pareça, é como uma semente de veneno. Ele pode começar pequeno, mas cresce, corrompe e abre portas para males maiores. Uma faísca pode incendiar uma floresta inteira. Amado ouvinte, não se engane. Não existe pecado inofensivo. O inimigo quer que você minimize, que você ria de certas atitudes, que considere normal aquilo que a palavra chama de abominação. Mas lembre-se, foi um simples fruto que abriu as portas da morte para toda a humanidade. A sétima mentira é: depois eu me arrependo. Muitos vivem como se tivessem todo o tempo do mundo para brincar com o pecado. Dizem: quando eu for mais velho, quando estiver doente, quando sentir que a morte se aproxima, aí sim eu vou buscar a Deus. Mas a Bíblia é clara em Provérbios 27:1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. A ilusão de que podemos pecar hoje e nos arrepender amanhã é uma armadilha terrível. Quem garante que haverá um amanhã? Quem garante que o coração endurecido pelo pecado terá forças para se quebrantar mais tarde? Hebreus 3:13 nos adverte: Exortai-vos uns aos outros cada dia, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado endurece, cauteriza a consciência, e quanto mais o alimentamos, mais difícil se torna voltar. A oitava mentira é igualmente fatal. A graça cobre tudo, então posso continuar pecando. Essa distorção tem destruído muitas vidas dentro das próprias igrejas. Sim, é verdade que a graça de Cristo é abundante, que seu sangue nos purifica. Mas Paulo foi direto em Romanos 6:1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A graça não é licença para pecar, é poder para vencer o pecado. O inimigo quer transformar a graça em desculpa, mas na verdade ela é transformação. Jesus disse à mulher adúltera em João 8:11: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Ele não disse: continue como está, porque a graça cobre. Não, a ordem foi clara: abandonar o pecado. Querido ouvinte, se você acreditou que teria tempo amanhã para se arrepender, ou que a graça é um manto para cobertar pecados contínuos, acorde hoje. A palavra diz em 2 Coríntios 6:2: Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação.
O arrependimento verdadeiro é agora, não depois. A graça é para te levantar, não para te manter caído. A nona mentira é: o pecado só afeta a mim mesmo. Essa é uma ilusão mortal, porque faz a pessoa acreditar que suas escolhas são isoladas. Mas a palavra de Deus mostra o contrário. Quando Acã escondeu o anátema em sua tenda, em Josué 7, não foi apenas ele quem sofreu. Todo o povo de Israel foi derrotado em batalha. O pecado nunca é apenas individual. Ele destrói famílias, causa divisões na igreja, gera escândalos e até afasta outros da fé. Romanos 14, versículo 7 nos lembra: porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. O pecado que você comete afeta sua casa, seus filhos, sua comunidade. Ele lança raízes que atingem muito além de você. A 10ª mentira é: não há mais esperança para mim, já pequei demais. Esse é o golpe final do inimigo: levar o pecador ao desespero. Primeiro ele diz: não é grave. Depois, ninguém precisa saber. Em seguida, amanhã você se arrepende. Até que a pessoa, esmagada pela culpa, acredita que não há mais perdão. Mas essa também é uma mentira. A palavra declara em Isaías 1,18: vinde então e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E em Romanos 5,20: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa o quanto você tenha caído, ainda há esperança no sangue de Cristo. Amado ouvinte, o inimigo quer que você viva preso nessas mentiras, mas hoje a luz da verdade foi revelada. O pecado é sério, destrói, corrói, escraviza e mata. Mas o poder de Jesus é maior. Ele pode te purificar, libertar e restaurar. Não ignore este alerta. Hoje pode ser o dia em que sua vida espiritual dá uma guinada eterna. Lembre-se, o salário do pecado é a morte, mas em Cristo a vida abundante. Diante das mentiras do inimigo, escolha a verdade da palavra. Se esta mensagem falou ao seu coração, clique agora em curtir e inscreva-se no canal. Isso fortalece nossa missão de levar a verdade de Cristo a milhares de vidas. E se esse vídeo tocou você profundamente, escreva nos comentários: Senhor, abre os meus olhos para não ser enganado pelo pecado. E não pare aqui, assista também ao próximo vídeo do canal, porque Deus ainda tem revelações poderosas para transformar sua vida.